Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. Vamos então à 16ª questão. A questão diz o seguinte: a iodometria é um método analítico indireto de titulação de iodo. Dentre os reagentes envolvidos temos o triiodeto, que se forma segundo a reação em equilíbrio representada a seguir. E então é mostrada a reação de equilíbrio de formação do íon triiodeto, onde uma molécula de iodo diatômico, reage com o íon iodeto e forma-se o íon triiodeto, que é o íon formado a partir de 3 átomos de iodo com uma carga negativa. Então a gente tem aqui um detalhe, que essa grafia está errada, A grafia correta para o íon triiodeto seria esse 3 subscrito aqui, indicando que são 3 átomos de iodo por cada partícula desse íon, E o menos indica a carga negativa. Então a grafia correta eu coloquei aqui do lado, tá? Ao analisar a equação dada e as propriedades químicas das espécies participantes, é correto afirmar que... Então nós vamos avaliar cada uma dessas afirmativas das letras A, B, C e D. Começando pela letra A. A letra A diz que na ligação do triiodeto ocorre duas ligações covalentes coordenadas. Vamos ver se isso é verdade. Primeiro, é preciso a gente lembrar, e entender como é que ocorre a formação da molécula de iodo, a formação do iodo diatômico. Como é que isso ocorre? Bem, o que ocorre é o seguinte: cada átomozinho de iodo tem seus 7 elétrons de valência, E para formar a molécula diatômica, cada um desses iodos, desses 2 átomos de iodo, contribui com um elétron para formar o par eletrônico que ocupará o orbital responsável por unir esses 2 átomos, responsável pela ligação. Isso está ilustrado aqui pela meia seta, tá? E esses pontinhos representam os elétrons de valência dos átomos de iodo. Então, a gente tem, por meio da contribuição de cada um desses átomos com um elétron, a gente tem a formação do orbital ligante e a consequente formação da molécula diatômica de iodo. Esse tipo de ligação, em que cada átomo contribui igualmente para a formação da ligação, é chamada de ligação covalente, É uma ligação covalente comum ou convencional. Então não é uma ligação covalente coordenada nesse caso, tá? A outra situação ocorre quando o íon iodeto se liga à molécula diatômica de iodo, Então, nesse caso, o íon iodeto, que tem 4 pares eletrônicos, aqui está errado, tá? Só coloquei 3, mas são 4 pares eletrônicos, totalizando 8 elétrons, e consequentemente ele carrega uma carga negativa, Carrega um elétron a mais além das cargas positivas que tem. Esse íon fornece um par de elétrons que será responsável por estabelecer uma ligação, ocupar o orbital, que estabelece uma ligação entre o íon iodeto e a molécula de iodo diatômico, tá? Nesse caso, esse tipo de situação em que uma das espécies, um dos ligantes, fornece o par eletrônico responsável pela ligação, é chamado de ligação covalente coordenada. Então, o que acontece para a formação do íon triiodeto? A gente tem uma ligação covalente comum ou convencional e uma ligação covalente coordenada entre o íon iodeto e a molécula de iodo, certo?
E voltando à questão, como ela disse que são duas ligações coordenadas, então ela está errada. É apenas uma ligação coordenada que tem em cada íon. A letra B diz que a formação do triodeto reduz a solubilidade do iodo. Veja só, o iodo molecular, o iodo diatômico, é composto de moléculas apolares, né? O que é isso? São moléculas em que não se tem a formação de polos de carga. Por que isso acontece? Porque a molécula é formada por dois átomos iguais, né? Dois átomos de mesma eletronegatividade. Então, a força, digamos assim, ou a carga nuclear efetiva que cada um desses átomos exerce sobre os elétrons é a mesma. Então a densidade eletrônica é distribuída igualmente entre os dois átomos. A gente não tem a formação de polos de carga, certo? Por outro lado, o íon triodeto é um íon negativo, né? Ou seja, apresenta uma carga negativa. E quando ele fala de solubilidade, sem especificar o solvente, obviamente ele se refere ao solvente universal, que é a água. As moléculas de água são moléculas polares, né, que apresentam polos de carga devido à diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, que compõem cada moléculazinha de água, né? O oxigênio, por ser muito mais eletronegativo, captura a maior parte da densidade eletrônica em torno de si, formando assim polos de carga negativa, enquanto que os hidrogênios ficam, digamos que nus de elétrons e consequentemente formam, né, cargas parciais positivas. Então na moléculazinha de água tem polos negativos de carga e polos positivos de carga. E obviamente, por ser apolar, a molécula de iodo não tem solubilidade razoável nas moléculas polares da água. Ou seja, a solubilidade do iodo molecular deve ser muito baixa mesmo. Contudo, quando a gente tem a formação do íon triodeto, ele tem uma carga negativa. E a molécula de água tem polos de carga positiva. Então, o que é esperado é que haja uma interação, uma forte interação entre essas partículas negativas, esse íon triodeto, e as regiões positivamente carregadas das moléculas de água. Então, nesse caso, a formação do triodeto ela faz aumentar a solubilidade do iodo, tá? Ou seja, essa afirmação está incorreta, porque ela diz que ocorre a redução da solubilidade, enquanto que, na verdade, faz aumentar, e deve aumentar bastante. A letra C diz que o iodeto é uma base de Borstat-Lowry. Então, primeiro vamos recapitular qual a definição, né, segundo Borstat-Lowry, de ácido e de base. Bem, para eles, ácido é toda espécie química doadora de prótons, né? E base é toda espécie química que recebe prótons. Nessa situação, eu entendo que a afirmação se refere apenas, né, exclusivamente à situação aqui apresentada. E não de modo geral, porque de modo geral o íon iodeto, ele se colocar íons iodetos em um ambiente ácido, né, ou seja, em uma solução que tenha muitos prótons disponíveis, núcleos de hidrogênio disponíveis, o natural é que esses íons iodetos capturem esses prótons, né, se liguem a eles. Mas eu entendo que
A afirmação se refere exclusivamente à situação apresentada aqui. E nesse caso, não ocorre o íon iodeto, ele não está recebendo prótons, né? Portanto, não pode ser classificado como uma base de Bronsted-Lowry. O que ele está é doando um par de elétrons para estabelecer uma ligação covalente coordenada com outro grupo. Tá? Então, nesse contexto, eu avalio essa afirmação como incorreta. E a D, que obviamente é a certa, né? Já que todas as outras são erradas, diz que o iodo é um ácido de Lewis. Então, só para recapitular, ácidos de Lewis são todas as espécies capazes de receber pares eletrônicos, né, doado por um ligante. E esse ligante, obviamente, é uma base de Lewis, que é toda espécie capaz de doar pares eletrônicos para estabelecer ali uma ligação com o grupo ácido, certo? E nesse caso é o que ocorre. O iodeto é uma base de Lewis, porque fornece o par eletrônico responsável por ligar ele à molécula de iodo. E o iodo molecular é o ácido de Lewis, né, porque recebe esse par eletrônico. Então a letra D está correta.